Bem, para este último bloco, nós temos a presença de Sidney Milano, que é diretor técnico da PPV, uma empresa especializada no controle de pragas e de vetores no ambiente hospitalar. E nós vamos exatamente conversar sobre esta questão muito importante, que é o cuidado com o ambiente e com essa preocupação com as pragas e vetores, que muitas vezes são um risco para o ambiente hospitalar. Então, nós, abrindo essa questão, gostaríamos, em seguida, de ouvir qual é a sua visão dessa atividade do combate a pragas e vetores dentro do setor hospitalar. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Celso pela oportunidade. O problema de controle de pragas no ambiente hospitalar representa um desafio tecnológico especialmente importante. Se, por um lado, as pragas podem colocar em risco todo o trabalho, o investimento do hospital na área de hotelaria, por exemplo, porque ninguém espera ver uma barata num hospital. Por um lado, também, as pragas podem ser vetores de várias doenças, né? Vetores mecânicos ou biológicos de várias doenças. Então, elas são importantes, o seu controle é importante no ambiente hospitalar. Por outro lado, o ambiente hospitalar representa uma situação na qual o maior nível possível de restrições às atividades de controle existem, né? Então, representa um desafio tecnológico bastante avançado. E mais recentemente, com o problema de aquecimento global, com a consciência ecológica se tornando cada vez mais exacerbada, nós percebemos um movimento em nível mundial no sentido de buscar alternativas de controle não químicas, né? Infelizmente, o DDT, os defensivos químicos, né? Que são ainda hoje a base do controle em praticamente todas as áreas, né? Cada vez mais nós percebemos uma tendência a se banir esses produtos ou se utilizar cada vez menos, né? E é nesse sentido que nós temos trabalhado nos últimos 13 anos, né? Bom, como é um processo típico de abordar o combate a pragas e vetores no ambiente hospitalar? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é praga, né? Ao contrário da visão leiga do tema, né? Praga não é uma característica intrínseca a nenhuma espécie biológica, né? Na natureza, em ambientes naturais, em ecossistemas naturais, não existem pragas. Cada organismo cumpre a sua função no ecossistema e ninguém prejudica ninguém, né? É a disputa natural pela sobrevivência. Praga é definida tecnicamente da seguinte forma: praga é qualquer organismo vivo que cause algum tipo de transtorno ou prejuízo ao homem quando ambos compartilham o mesmo ambiente. Ou seja, dessa definição a gente tira que a mesma abelha que garante o sustento de um apicultor, essa mesma abelha, se invadir uma UTI pediátrica num hospital, é uma praga dentro do hospital, mas não é uma praga para o apicultor. Então, o conceito de praga é um conceito situacional. Sendo um conceito situacional, a abordagem de controle tem que ser situacional. Eu tenho que entender quais as circunstâncias ambientais que permitiram aquela invasão, aquela instalação, aquela infestação, e atuando sobre o ambiente, buscar controlar essa população. Quer dizer, então há necessidade de um plano estratégico de abordagem. Com certeza. A necessidade, primeiro, de um plano estratégico, e esse plano estratégico engloba não só
o conhecimento da biologia das pragas, ou seja, as necessidades dessas pragas, como também um razoável conhecimento da estrutura hospitalar, né? Somente combinando essas duas coisas, quer dizer, por um lado, o que aquela determinada praga precisa, e por outro lado, o que o ambiente, dentro do ambiente hospitalar, oferece de vantagens para aquela praga, somente casando essas duas coisas, eu consigo montar uma estratégia de controle que tenha chance de funcionar. Caso contrário, se eu simplesmente fizer só a aplicação química, eu reduzo essa população, mas a praga, na verdade, hoje, cada vez mais nós acreditamos que a praga em si ela não é um problema. A praga em si ela é um sintoma de um problema, seja de manutenção, seja de higiene, né? Então, na verdade, a praga serve em várias circunstâncias como um indicador de que algo, em termos de manutenção ou de higiene, precisa ser melhorado, né? Eu lembro uma ocasião, o arquiteto Jarbas Kahneman, que é uma figura lendária até do setor, né? E ele comentava sobre a escolha do local de instalação de um hospital, os cuidados que têm que ser adotados no processo da escolha do sítio onde vai ser construída a planta hospitalar. E ele falou que logo no início, antes ainda do nascimento do Hospital Albert Einstein, e ele participou do processo de escolha de local, identificação de local, uma das áreas foi condenada exatamente porque havia uma infestação de cupins tão forte que eles entendiam que era o combate a pragas ali tornaria inviável a edificação de um hospital. Isso até hoje é assim ainda? Isso procede, isso hoje é assim também, né? O que ocorre é que, mesmo com todos esses cuidados em termos de escolha do sítio, né, o problema de pragas é um problema dinâmico, né? É um problema das cidades, né, e é dinâmico. Há coisa vamos dizer, 15, 20 anos atrás, existiam bairros na cidade de São Paulo onde, se você construísse uma edificação, com certeza ela estava fadada, havia ter problema com cupins, por exemplo, né? Por outro lado, bairros que naquele período não tinham ocorrência do cupim subterrâneo, hoje já tem. Então, é um cuidado importante em termos iniciais, né? Mas não é a solução única para o problema. A solução importante para o problema é que a gente implante um sistema de monitoramento, de modo que nós consigamos perceber a ocorrência da praga antes que essa população atinja níveis que a levem a causar dano, a causar algum tipo de problema, né? Bom, eu acho que, assim, na visão do leigo, a mim parece que você tem dois problemas ligados à praga. Aqueles que são visíveis e que a gente combate de forma mais ou menos objetiva, quer dizer, se tem um rato, ou se tem uma barata, ou se tem uma carreira de formigas, isso é uma coisa objetiva que a gente enxerga. Mas, assim, existem muitas coisas que não são percebidas a olho nu, né? Como é que vocês atuam para gerenciar ambos esses problemas? Bom, onde existe o problema objetivo, visível, evidentemente você tem que ter ações de supressão, de eliminação desses organismos, né? Que aí, eventualmente, lança-se mão de defensivos químicos, mas você pode usar, muitas vezes, se eu tenho um problema com moscas numa determinada unidade, muito mais inteligente eu corrigir, eu descobrir quais os caminhos que a mosca pode usar para chegar a aquele determinado ponto e bloquear fisicamente o acesso da mosca àquele local, né?